Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Este provérbio é um provérbio antitético. Ele apresenta uma premissa, nesse caso negativa, e depois uma contradição positiva. Poderia ser o contrário. Ele poderia apresentar uma premissa positiva e depois uma contradição negativa. A tese do sábio aqui é quanto ao nosso trabalho, quanto àquilo que nós produzimos. E ele diz que aquele que trabalha com mão remissa, o resultado desta mão remissa é o empobrecimento. O que significa uma pessoa que trabalha com mão remissa? Essa expressão remissa significa aquele que deve, aquele que está sempre atrasado, aquele que é irresponsável, aquele que não cumpre suas obrigações, aquele que não tem motivação no que é e no que faz. A filosofia da pessoa remissa é a seguinte: depois eu faço. Deixa para depois. Depois eu faço, depois eu leio, depois eu estudo, depois eu preparo esse trabalho. Tem que entregar um relatório lá para a diretoria. Depois eu preparo. Tá vencendo uma conta hoje. Depois eu pago. O grande problema da filosofia do depois é que as coisas chegam e o depois nunca chega. Vence o dia de pagar a conta, mas ele não se preparou para pagar aquela conta. Chega o dia de fazer aquela prova, mas ele não estudou para fazer aquela prova. Chega o dia de entregar aquele relatório e o relatório não está pronto. Então o remisso é aquela pessoa que está sempre atrasada, está sempre devendo no sentido de que ele não cumpre suas obrigações, seus deveres, ele nunca tem as coisas preparadas para o tempo adequado, está sempre atrasado em tudo. E aí é claro que ele vai empobrecer seus relacionamentos, seja no relacionamento marido e mulher, seja no relacionamento pais e filhos. Ele vai empobrecer sua comunhão no trabalho, porque quem é que vai confiar numa pessoa que está sempre chegando atrasada, que está sempre entregando atrasado, que nunca cumpre suas obrigações? Ele vai ter problema na escola, com seu professor, com a sua orientação, porque ele não cumpre suas obrigações enquanto aluno. Empobrece nesse sentido de que enquanto as outras pessoas estão crescendo, ele está ficando sempre para trás, no conhecimento, na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, porque ele é remisso, ele é irresponsável, ele não é sério naquilo que ele faz. Ele sempre deixa a vida para depois, e o depois nunca chega, em todas as áreas da sua vida. Ao contrário, então, a contradição é: mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. O que é o diligente? Diligente é aquela pessoa aplicada, aquela pessoa séria, responsável, aquela pessoa esforçada naquilo que ela é e naquilo que ela faz. Eu já ouvi muitas vezes alunos dizerem assim: fulano de tal é um gênio, só tira 10. E aí você faz um exame médio, o QI daquele e deste, você vai perceber que não há tanta diferença assim. A diferença é que o gênio, ele presta atenção na aula, ele escreve a matéria, ele pergunta, ele tira dúvida, ele vai para casa, ele estuda, ele revê a matéria, ele estuda de novo. E o outro não presta atenção na aula, não copia a matéria, não tira dúvida, não estuda com profundidade. E aí, é claro, os resultados são o quê? São diferentes. Eu me lembro de duas pessoas que me chamam muita atenção. Uma delas é o Rogério Ceni, a outra é o Oscar. Por que o Rogério Ceni é um grande batedor de falta? É gênio? Fenômeno, nasceu com o pé acertado para bater falta e fazer gol? Claro que não. Eu fui em vários treinos do São Paulo, aqui no CT, aqui na Barra Funda. O treino começava, tinha lá o bate-bola, o coletivo, acabava o treino, todo mundo ia embora para o vestiário. O Rogério Ceni ficava lá. Botava lá aqueles paus de barreira, botava um goleiro lá e ele ficava chutando falta. 1, 2, 3, 10, 40, 50, 60, 1 hora e meia chutando falta. Por quê? Para ele aprender, para ele desenvolver. O que acontece? Ele se tornou o maior goleiro, marcador de gol na história do futebol mundial. Por quê? Porque ele é um gênio? Não, porque ele é diligente. Nisso ele se propôs a ser um batedor de falta. Por que Oscar foi o maior cestinha do basquete brasileiro, do basquete da Itália, no tempo que ele jogou lá, se tornando um dos grandes fenômenos do basquete? Porque
Acabava o treino, todo mundo ia para o vestiário, ele ficava mais 2, 3, 4 horas jogando bola ao cesto. E eu me lembro de uma história que ele contou pra gente numa palestra que ele deu aqui no Rui Barbosa, dizendo que ele botava a esposa debaixo da cesta, né, para ficar devolvendo as bolas para ele. Jogava. Chegava a esposa dele, Oscar, vamos embora, eu já estou cansada. Falei, não, tem que treinar mais. Gente, ninguém é nada por acaso. Não existe genialidade. Com raras exceções, não existe. É aquela velha máxima, né? É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Essa é a verdade. Ou você estuda, você se prepara, você faz economia, você treina e você vai ser um gênio. Ou você vai ser um remisso, preguiçoso, deixando tudo para depois e vai viver uma vida medíocre, em qualquer área da vida. Aquele que se dedica, que se esforça, que é aplicado, enriquece. Aquele que é remisso, que é preguiçoso, que deixa sempre para depois, empobrece. Essa é a máxima da nossa vida. E meu desejo é que a gente seja diligente na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, na relação profissional, nos nossos estudos. Uma pessoa responsável, uma pessoa aplicada, uma pessoa séria, estudiosa, uma pessoa cumpridora de suas obrigações, dos seus deveres, e que isso nos leve ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento, à prosperidade, ao enriquecimento. Não é no sentido de ter dinheiro, tá? É no sentido de ser uma pessoa que abençoa por onde ela passa, uma pessoa querida, amada, que todo mundo olha e admira. Não aquela pessoa que você fala, pronto, chegou fulano, não confia nele, não entrega para ele não dá esse dever, não empresta dinheiro. Triste esse tipo de procedimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que não sejamos remissos, mas antes diligentes naquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Senhor, obrigado pela bênção desta manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem confiado a nós talentos, e que sejamos, ó Deus, como aquele que recebeu 5, como aquele que recebeu 2, que correu, lutou, trabalhou e granjeou outros talentos para a glória do Senhor. Que não sejamos como aquele que recebeu 1, que foi preguiçoso, irresponsável, covarde, enterrou o talento, deixando sempre para depois, e por conta disso foi condenado. Dá-nos, ó Deus, um coração diligente, aplicado em todas as áreas da nossa vida. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor.